Olá, muito boa tarde. O acolhimento deve ser uma tarefa primordial da Igreja e, de forma especial, nas comunidades inseridas em destinos de férias. O apelo parte da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, cujo diretor, o Padre Carlos Godinho, temos hoje entre nós. Padre Carlos, muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Agosto é, por excelência, o mês das férias. Os portugueses aproveitam para fazer a sua pausa estival, mas Portugal, por tradição e por todas as suas características culturais e geográficas, é também um destino apetecido de férias de povos da Europa, enfim, de diversas partes do mundo. Um grande desafio que se coloca às comunidades cristãs na sua capacidade de acolhimento. E a Obra Nacional da Pastoral do Turismo emitiu uma nota precisamente para estimular nas diversas comunidades cristãs esta capacidade e esta vocação do acolhimento. Sim, de facto nós temos, para além deste período, que é o mais marcante para nós, sobretudo por coincidir com a época balneares, nós temos de facto uma presença turística ao longo de todo o ano, que se vai distribuindo ao longo de todo o ano e a crescer, como nós sabemos, e que hoje necessita de uma atenção particular por parte da Igreja. Obviamente que o acolhimento é a atitude cimeira, a atitude fundamental que a Igreja tem que privilegiar na vivência do turismo. Aliás, como diz o próprio Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes Itinerantes, nas orientações para a Pastoral do Turismo, de facto o acolhimento é a base, é de facto o fundamento de toda a ação pastoral. O acolhimento da pessoa, naturalmente. Depois, com toda a fundamentação, também ela, na Sagrada Escritura e até cristológica, e fundamentalmente cristológica, o mistério da encarnação e da redenção, que nos faz ter uma outra compreensão da pessoa e dar um lugar preferencial à pessoa. Que depois isso mesmo aparece também na doutrina social da Igreja. Essa mesma exposição, esse mesmo conteúdo. A pessoa tem que estar no centro da nossa atenção, também na Pastoral do Turismo. Este acolhimento acaba por se traduzir, e tem que ser assim, em gestos muito concretos por parte das comunidades. Portanto, há aqui um desafio a pequenas alterações ou a pequenos cuidados, digamos assim, nos momentos celebrativos, nos horários de funcionamento da abertura dos templos, das celebrações litúrgicas, no sentido de conseguir integrar, acolher os turistas. E aí são desafios que, por vezes, a comunidade cristã também tem que saber integrar e ser ágil no sentido de alterar alguns hábitos, não? Sim, o acolhimento começa por ser sempre o acolhimento pessoa a pessoa e, portanto, eu julgo que aqui haver na comunidade alguém que tenha essa particularidade de quando alguém chega a estabelecer esse diálogo, essa é a porta de abertura, é a primeira atitude. E nós deveríamos ter, inclusive, nos nossos espaços eclesiais, seja nas igrejas, seja mesmo em alguns outros centros, noutros espaços, deveríamos ter alguém que, de facto, tivesse esta função desse primeiro contacto, da saudação, do acolhimento, portanto, isso seria importante. Claro que depois, se o acolhimento é vivido pessoa a pessoa, depois a comunidade deve viver, de facto, formas próprias de acolhimento e tem espaços próprios onde deve privilegiar exatamente este acolhimento. Desde logo, em primeiro lugar, nas celebrações da própria comunidade. A Eucaristia assume aqui centralidade. E isso pode ser feito de formas muito diversas, com uma saudação, a saudação na língua, enfim, a saudação às pessoas que estão, ou então na língua estrangeira, enfim, se tiver um grupo de estrangeiros, naturalmente, na sua própria língua, alguma munição, eventualmente, sem perturbação da vida da comunidade, alguma leitura feita na língua, portanto, na língua de origem daqueles que estão ali também connosco e que fazem parte daquela comunidade, a capacidade, de facto, de, se necessário e se possível, e talvez mais difícil, alguma pessoa e que porventura possa permanecer mais tempo, poder exercer até algum ministério na própria comunidade, ministério pontualmente. Portanto, temos aqui um conjunto de elementos que hoje já se realizam em alguns contextos, lembrando, por exemplo, do Algarve, onde a presença, sobretudo de estrangeiros, é muito maior, mas que deverá estar presente um pouquinho na preocupação de todos.
sobretudo em espaços de maior concentração turística. Claro que estes gestos devem ser sempre valorizados e são uma forma, muitas vezes para nós pode parecer quase insignificante, mas que é fundamental para quem está, no sentido de se sentir participante da própria comunidade celebrativa, sabendo até que é, de facto, o espaço do grande acolhimento, em que todos nós louvamos o mesmo Senhor, na diversidade das línguas, mas unidos quase que numa só língua, que é a língua da caridade, naturalmente, rezando ao mesmo Senhor, vivendo a mesma experiência, celebrando a mesma experiência da fé. E depois temos outras formas de acolhimento, noutros espaços celebrativos, noutros espaços de reunião da comunidade, podemos encontrar e devemos valorizar outros momentos de acolhimento, sem dúvida. Por vezes, até o próprio horário das celebrações convém ter em conta algumas mudanças dos ritmos em relação ao verão ou às zonas de praia. Há comunidades que criam outros momentos celebrativos em horários diferentes, não é? Tendo em atenção também as alterações de vida das pessoas por estes dias. Sim, nós temos de nos ajustar um bocadinho à realidade que temos, enfim, às pessoas que nos visitam e o espaço próprio. Uma zona termal terá que atender naturalmente a quem está a fazer termas, um espaço de praia tem que atender, nomeadamente, esta questão, de facto, de que as pessoas durante o dia estarão na praia e prefeririam ter, efetivamente, uma celebração mais ao final do dia. Nesse sentido, devo dizer que o Algarve é um exemplo claro para nós. Algumas paróquias no Algarve, pelo menos uma ou duas, que me recordo agora, tiveram já esta preocupação de ter celebrações da Eucaristia às 10 da noite, para que as pessoas possam vir da praia, possam jantar, possam depois, então, serenamente participar na Eucaristia. Uma Eucaristia vespertina, por exemplo, naturalmente, e posso assim celebrar o domingo. Portanto, esse tal ajustamento necessário também ao ritmo dos próprios turistas. Essa é uma preocupação, sem dúvida. Tem indicação do nível de não propriamente procura, mas de sensibilidade, de índice de pessoas que estão de outras nacionalidades, índice de procura, ao fim e ao cabo dos momentos celebrativos, tem algum retorno por parte de alguns párocos nestas zonas do país, no sentido de alguma procura por parte de alguns turistas? Que elementos há relativos a isso? Sim, quer dizer, nós enfim, não temos dados concretos, não temos uma estatística de quantos estrangeiros é que procuram, enfim, nós valemos um bocadinho da estatística nacional da presença de estrangeiros, 53% dos visitantes, enfim, em Portugal, no ano passado, 2013, eram estrangeiros. Alguns destes, naturalmente, participam depois nas nossas comunidades. Claro, não temos um número preciso, não temos um recenseamento feito no sentido de saber quantos estrangeiros participam, de facto, nas nossas celebrações. Mas, em algumas, são vários. São, eventualmente, grupos que passam, porque nós temos depois as situações dos que vêm passar algum tempo por razões de recreio ou por razões, de facto, de vivência da época balnear e que têm uma vivência cristã assídua. E depois temos os grupos que vêm e que passam sobretudo depois pelos templos, que passam pelos nossos santuários, passam pelos nossos espaços de peregrinação e aí sim, Fátima neste momento tem capacidade de registar naturalmente os milhares de peregrinos que passam por ali, tem capacidade de facto de saber um pouco melhor. Agora, a nível nacional nós não conseguimos contabilizar efetivamente esses números, mas são muitos os que passam, não temos dúvida. Há imagino um outro desafio também, que é o de conseguir, porventura, integrar até no ato celebrativo alguns turistas. Imagino um turista de língua inglesa que possa ser convidado a fazer uma leitura, ou alguém que até tem um Ministério de Acólito e que torna isso o manifesta e poderá participar na celebração eucarística, ajudando no serviço do altar. Estes gestos também eles trabalham este acolhimento e esta integração. Sem dúvida, aquela questão que estava a referir há pouquinho, as modalidades, as formas de participação na Eucaristia, que é o grande espaço de acolhimento, porque é um espaço de reunião da comunidade, é quando a comunidade se reúne e está toda presente, e portanto é aí que se deve privilegiar também esse momento de acolhimento e de incorporação ou de inserção na comunidade cristã. Sem dúvida que se está um grupo que fala francês, ou um grupo que fala inglês, e que é um grupo razoável, justifica-se que uma das leituras possa efetivamente ser na língua originária deste grupo, francês ou inglês, ou espanhol, eventualmente, enfim, seja o que for. O mais comum tem sido, de facto, a utilização do inglês, mas será razoável que se faça esse uso. Ou então, pelo menos, que se faça uma munição
que permita a compreensão do conteúdo das próprias leituras. Enfim, o ideal seria depois que o sacerdote tivesse também no apontamento, se tiver capacidade de o fazer, no apontamento pudesse, pelo menos numa pequena expressão, fazer uma espécie de resumo também da liturgia da palavra daquele dia para aquele grupo que está ali. Para que não seja um grupo meramente assistente. Portanto, haver este cuidado com as pessoas que temos connosco, não é? Certamente depois, isso às vezes é mais difícil, a questão do exercício dos ministérios. Quando é alguém que já é minimamente conhecido da comunidade, ou quando alguém de facto se oferece e porventura se não está outra pessoa que o possa fazer e está credenciado para poder desempenhar o ministério, naturalmente que sim, que se deve admitir, seja o Ministro Ordinário da Comunhão, enfim, eventualmente este tipo de ministérios, certamente que sim, que poderá desempenhá-lo também na própria comunidade, e é uma forma de participação, de acolhimento e de a pessoa, de algum modo, perceber que aquela também é a sua comunidade naquele momento. Esse é um aspecto importante. Esta dimensão celebrativa da comunidade, portanto, esta pastoral do turismo e do acolhimento não se esgota apenas nos tais momentos celebrativos, mas a comunidade cristã é composta por diversas dinâmicas, por diversos grupos, o caso dos jovens, por exemplo, e há a possibilidade de diversas mobilizações também nesta linha do acolhimento, sei lá, ações de praia, convites dirigidos, pequenas atividades que podem interpelar quem passa. Portanto, há aqui um número muito, digamos, vasto e uma série de possibilidades entregues à criatividade de cada comunidade cristã. Eu falei da Eucaristia por ser talvez por ser certamente o espaço central da vida da comunidade cristã, que o é para cada uma. Mas temos outros momentos de reunião, outros momentos de reflexão que pode ajudar também ao aprofundamento da fé dos próprios turistas. Temos momentos de recriação da própria comunidade e referiu bem a questão dos grupos de jovens. Muitas vezes paróquias que têm grupos de jovens com animação, com espaço, digamos, da valorização da música e que nestes períodos são capazes de organizar um pequeno espetáculo e oferecê-lo precisamente a quem está e a quem visita. É uma forma de acolhimento, é uma forma de oferta de alguma coisa de si próprio também. E, portanto, permite depois também esta relação com quem está. E, portanto, e muitas vezes acaba por ser também uma outra forma, digamos, nesta perspectiva, que depois nos mobiliza da evangelização, de fazer chegar também o Evangelho de uma outra forma, também à vida e ao coração daqueles que estão connosco e que estão connosco ali. Os espetáculos musicais aí terão um lugar particular, mas outras atividades que a comunidade poderá pensar, por exemplo, ter um espaço aberto para que alguém possa vir, se tiver alguma necessidade e de ser aconselhado, ter uma biblioteca, as paróquias que o podem ter, enfim, num centro paroquial, com disponível de facto alguém que possa acolher e que possa de facto facultar algum elemento também, digamos, a quem visita, e a começar logo por aquilo depois que é básico, que é prioritário, que é efetivamente, como já há pouco o Henrique referia, que é precisamente a questão de disponibilizar os horários da vivência da comunidade. Isso é fundamental. Não apenas, se calhar, no espaço da Igreja, e aí sim eles devem estar claramente afixados, mas quando possível, nomeadamente nos hotéis, nos postos de turismo, fazer chegar toda essa informação da vida da comunidade para que os turistas tenham acesso a ela e de facto, possam beneficiar da vida da própria comunidade. Eu fiz já a experiência uma vez e resultou muito bem, e julgo que é uma experiência a repetir, e é um conselho que deixo, um pequeno flyer que se pode fazer e que se pode colocar num posto de turismo e as pessoas pegam e levam a informação com uma pequena palavra de saudação do pároco. É uma forma de estar presente e de saudar aquelas pessoas que nos visitam. Que não só os nossos espaços da Igreja ou de um centro paroquial, mas os espaços é sair também, como diz o Papa Francisco, é sairmos para o meio da realidade que é nossa. Os párocos que porventura nos estejam a ver poderão imaginar que isto é essencialmente um desafio que toca àquelas comunidades cristãs situadas na faixa litoral, em zona de praia, mas o desafio toca hoje um pouco a todos, porque o turismo não é apenas de praia, há uma grande apetência pelo nosso património artístico, religioso. Muitas vezes os turistas não estão apenas na praia, visitam, não é, os nossos mosteiros, o nosso património, e aí também as comunidades cristãs têm que estar atentas e mobilizar-se no sentido deste acolhimento, mesmo no interior. Não é? Eu diria duas outras coisas. Em primeiro lugar, e esse é um dado, quem hoje vem
do estrangeiro, sobretudo os estrangeiros que vêm para fazer praia, aproveitam também para visitar o nosso património. Tiram pelo menos 1 ou 2 dias para visitar o património. Isto foi medido precisamente por alguém com responsabilidade pelo turismo, precisamente no Algarve. Há sempre essa preocupação. Portanto, não é exclusivamente só, digamos, para fazer praia, mas depois essa visita. Em segundo lugar, eu penso que é um erro nós pensarmos que, de facto, Portugal só se afirma no turismo, precisamente na costa litoral, como referiu. Eu tenho dito isso inúmeras vezes. Portugal é todo ele um espaço turístico. Por razões de património, referiu, por razões de natureza, e desde logo há quem prefira a praia e há quem prefira a serra. Há quem prefira de facto o litoral e há quem prefira o interior. E nós temos um país ponteado por imensos santuários, ponteado por imensos espaços de visita, ponteado por imensos espaços que são procurados precisamente por razões culturais e, portanto, que levam muita gente a percorrer um pouco mesmo esses espaços interiores. E também aí, efetivamente, deve haver este mesmo cuidado. Aliás, eu posso dar já um exemplo concreto, a Diocese de Bragança-Miranda, que foi a primeira foi o Algarve, mas a arrancar com o Serviço Organizado Pastoral do Turismo, com o Secretariado ou Departamento Pastoral do Turismo da Diocese de Bragança-Miranda, e que tem feito um trabalho ótimo, e que eu sublinho sempre, enfim, porque de facto foi um bom investimento, de roteiros, de informação, de disponibilização do próprio património, e que tem sido devidamente aproveitado, creio. Eu não sei neste momento, ainda não conversei com o responsável no sentido de saber quantas pessoas têm passado, mas lá está uma diocese do interior, que pega no seu património, o valoriza e o coloca à disposição dos turistas para que possam fruir dele. Portanto, este é um investimento que qualquer um tem que fazer, em qualquer ponto do país. Pela sua experiência e pelo contacto que tem com as comunidades cristãs e com os párocos, concretamente, qual é o nível de sensibilização para esta questão? Muitas vezes o pároco está mais focado nos sacramentos, enfim, numa série de afazeres, e isto surge assim um bocadinho como vem lá depois, quando pudermos, quando houver tempo para isso, mas vai crescendo também esta sensibilidade, esta atenção ao acolhimento do estrangeiro? Sim, é assim. Eu julgo que hoje nós padres, estamos absorvidos por uma multiplicidade de tarefas e de questões, mesmo do ponto de vista pastoral, e às vezes é preciso estabelecer prioridades. Enfim, eu compreendo profundamente os padres que muitas vezes acabam por relegar este ou aquele aspecto para um segundo ou um terceiro plano. Claro que há padres que se confrontam muito claramente com esta realidade, onde há maior afluência de turistas, e aí voltamos de novo à questão da orla litoral, enfim. Naturalmente que sim, e tem que dar resposta porque as pessoas estão lá e tem que responder, e porque o número é de facto um número grande. Outros, se calhar, não têm ainda esta sensibilidade. Julgo que esta é uma realidade também, não diria nova, ela vem já desde os anos 60, sobretudo com a publicação da Peregrinas in Terra, o primeiro grande documento sobre o pastoral turismo, e inclusive com as interpelações dos papas anteriores sobre a necessidade de acolher quem nos visita. Portanto, o pastoral turismo já tem por trás de si, e agora em concreto para nós, um longo historial e como desafio no sentido de nos organizarmos e tornarmos de facto a pastoral turismo como um serviço concreto, organizado em cada comunidade cristã. Naturalmente que ele não tem sido prioritário ainda. Há agora um trabalho a fazer de sensibilização, e este é o esforço em que estamos concentrados agora, que é sobretudo de sensibilizar as dioceses e depois as respectivas paróquias também para este trabalho e para a necessidade de acolher quem visita. Desde logo portas abertas para que as pessoas possam visitar, encontrarmos formas, digamos, de acolhimento a quem visita, expor o património, mas depois as múltiplas ações que a pastoral de turismo compreende, que não se resume apenas a estas, naturalmente. Isto depois também não é uma tarefa que cabe unicamente ao pároco. A paróquia tem vários elementos e estes trabalhos também devem ser divididos, não é?
Eu julgo que nós muitas vezes temos aquele receio de, quando se coloca e quando nos aparece um elemento novo, de pensarmos imediatamente nos desafios que nos são feitos. Certamente o parque é o primeiro responsável, mas tem que saber delegar. E hoje, em qualquer realidade da ação pastoral, o parque tem que saber delegar. E saber delegar também nesta questão e responsabilizar alguém. E hoje temos, porventura, nas nossas comunidades, gente voluntária, cristãos que, se calhar, eram capazes até de dispor de algum tempo para estares, para acolheres, para exercer algum destes serviços. E, portanto, nós temos que saber contar com os outros que temos na comunidade. E a comunidade não é apenas um. É coordenada e presidida por um, mas são todos a envolverem-se num projeto do género. E isso é que é importante, é que seja toda a comunidade cristã a envolver-se num projeto. E nesta dimensão da Pastoral do Turismo terá que ser exatamente assim. Mas nota que já há uma sensibilidade e há paróquias já a trabalhar de forma muito estruturada nesta questão do acolhimento. Sim, há alguma sensibilidade, como disse, sobretudo naquelas onde o serviço já está um pouco mais organizado. Mas temos muito trabalho a fazer, temos muito caminho ainda a percorrer, no sentido de efetivamente, as pessoas se sensibilizarem e, de facto, alguma coisa fazer neste sentido, para que as pessoas possam chegar e não encontrar uma porta fechada, não encontrar, de facto, o espaço, digamos, como que quase barrado, mas temos alguém que possa, nesse sentido, efetivamente, facultar os espaços e depois, entretanto, também estabelecer esta relação recíproca com quem chega. Claro. Muito bem, Padre Carlos Godinho, agradecemos a sua presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia e que a Pastoral do Turismo continue a exercer o seu trabalho e a tocar e a sensibilizar as nossas comunidades cristãs para, neste sentido particular do acolhimento àqueles que nos visitam, particularmente nesta época do ano. Muito obrigado. Muito obrigado também. Recomendações muito concretas que aqui ficam pela Obra Nacional da Pastoral do Turismo, um desafio ao acolhimento daqueles que se encontram em férias. Foi este o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.